boa tarde. Estádio José Alvalade em Lisboa, transmissão em direto da RTP, o jogo entre o Sporting Clube de Portugal e o Futebol Clube do Porto, jogo da 19ª jornada do Campeonato Nacional da Primeira Divisão, última da primeira volta. Neste momento dão entrada no relevado do estádio José Alvalade o árbitro Francisco Silva do Faro, com os seus auxiliares Arménio Estorninho e Silva, a equipa de arbitragem responsável pela orientação deste Sporting Futebol Clube do Porto, um jogo que, apesar das suas tradições, não chegou para encher o estádio José Alvalade. O estádio José Alvalade que, com uma lotação de aproximadamente 75 mil espectadores, apresenta hoje uma assistência na ordem dos 55 a 60 mil espectadores. Mesmo assim, muita gente em Alvalade para um jogo que poderá ser bastante interessante, principalmente depois da derrota de ontem à noite no Estádio da Maia do comandante do campeonato, o Benfica, perante o Boa Vista por 2-1. Lembramos que o Sporting é terceiro do campeonato com 22 pontos e que aqui em Alvalade registrou 5 vitórias e 4 empates. Vitórias frente ao Chaves, ao FAF, ao Vitória de Setúbal, Portimonense e Sporting de Espinho, e empates com o Beira-Mar, Belenenses, Boa Vista e Marítimo do Funchal. O Sporting marcou 17 gols em Alvalade, sofreu 8 até ao momento. Por sua vez, o Futebol Clube do Porto, já com 9 jogos fora das Antas, com apenas uma vitória, na Fiel por 1-0, 7 empates, em Viseu, em Faro, em Guimarães, em Aveiro, frente ao Beira-Mar, na Luz, perante o Benfica, em Faf e em Setúbal, e uma derrota em Trás-os-Montes, perante o Desportivo de Chaves, por 2-0. O Porto, até ao momento, marcou 3 golos fora e sofreu 4, por isso uma fraca produtividade atacante desta equipa do Norte. Tudo a postos e tudo à espera que Sporting e Futebol Clube do Porto deem entrada no relevado do estádio José Alvalade. Estamos em condições de fornecer já a constituição das duas equipas, constituição que apresentaremos desde já e com algumas novidades, principalmente em relação à equipa do Futebol Clube do Porto, que dá neste momento a entrada no estádio José Alvalade. Está a equipa do Futebol Clube do Porto, irá alinhar com José Berto na baliza, João Pinto, número 2, 3, Branco, 4, Geraldão, 5, Pinto, 6, Bandeirinha, 7, Semedo, 8, o Angelino Mager, o número 9, Firmino, número 10, Sousa e o número 11, André. No banco dos suplentes, Artur Jorge terá ao pé de si os seguintes jogadores: Vítor Bahia, guarda-redes suplente, número 13, Carvalhal, número 14, Domingos, número 15, Rui Manuel e número 16, o brasileiro Everton. E desde já, o que sairá mais à vista desta constituição da equipa portista é a não inclusão de Fernando Gomes, dos 16 para este encontro com o Sporting Clube de Portugal. Já se sabia que Rui Águas não podia estar presente devido à lesão. André esteve em dúvida até próximo do início do encontro, mas recuperou de uma gripe que o afetou durante a semana. Sabia-se também que já Magalhães não traía até Lisboa por precaução, já que por opção também estaria de fora, mas a não inclusão de Fernando Gomes é sem dúvida a grande novidade na equipa do Porto. Por sua vez, o Sporting de Portugal, que entra agora no relevado de Alvalade, apresentará na baliza o número 1 Vital, número 2 João Luís, número 3 Douglas, número 4 Morato, número 5 Venâncio, número 6 Carlos Manuel, número 7 Fernando Mendes, número 8 Carlos Xavier, número 9 Paulinho Cascavel, número 10 brasileiro Silas e com número 11 Jorge Lácio. No banco dos suplentes, o uruguaio Pedro Rocha, treinador do Sporting, tem consigo o número 12 Rodolfo Rodrigues, número 13 Miguel, número 14 Oceano, número 15 Rui Mazide e com número 16 Forbes.
esta é uma transmissão em diferido para o continente, uma transmissão que está a ser efetuada em direto, não só para a Madeira, mas também para Açores, Angola e comunidades portuguesas nos Estados Unidos da América. Francisco Silva e os capitães das duas equipas, tudo apostos para este início do Sporting Futebol Clube do Porto. Um jogo que tem atrás de si um grande interesse, principalmente depois de verificarmos que, em termos de estatística, em Alvalade, estas duas equipas já se encontraram por 50 vezes, com 32 vitórias do Sporting, 10 empates e 8 vitórias da equipa do Futebol Clube do Porto. Relembramos também que a época passada o Sporting venceu o Porto por 2-1 aqui para o campeonato em Alvalade e que o último triunfo da equipa do Norte aconteceu na época 85-86, uma vitória por 1-0. Agora sim, tudo apostos para o início da partida. Já recordamos, vamos dizer de novo, o árbitro veio de Faro, o árbitro e os fiscais de linha vieram de Faro. Francisco Silva, com a responsabilidade, cá está ele, de orientar o Sporting Futebol Clube do Porto para o ajudar os fiscais Arménio, Estorninho e Rui Silva. Cá está. E já a primeira falta assinalada pelo trio de arbitragem ao número 9 do Futebol Clube do Porto, Vermelhinho. Futebol Clube do Porto que apresenta como dupla de centrais Dito e Giraldão, lá do lado esquerdo o brasileiro branco, João Pinto, como sempre, no seu lugar de defesa direito, e depois um meio-campo bastante recheado com André, Sousa, Semedo e Bandeirinha, e estamos em crer que os seus homens mais avançados serão Vermelhinho e o argelino Madjer. Sem dúvida uma constituição que revela grandes cuidados de Artur Jorge, o técnico do Futebol Clube do Porto, que, como se sabe, substituiu já no decorrer desta época Quinito. Artur Jorge, a partir da 13ª jornada, o regresso ao Estádio das Antas. Artur Jorge, um técnico de 42 anos, que deu 2 títulos ao Futebol Clube do Porto, 2 títulos nacionais, 2 campeonatos. Cá está André, no seu lugar mais habitual, isto é, logo ali à frente da defesa, um lugar que André tão bem sabe desempenhar. Jorge Plácido, Carlos Manuel e a falta de André sobre o número 6 do Sporting, Carlos Manuel, jogador de 30 anos, que está pela primeira época aqui no Sporting. Para a marcação desta falta, Jorge Plácido, um jogador que volta a reencontrar velhos companheiros de equipa. Jorge Plácido, como se sabe, saiu do Futebol Clube do Porto para ingressar no Matra Racing de Paris, mas a sua adaptação não aconteceu. O jogador raramente atuou pela equipa francesa e o Sporting conseguiu que Jorge Plácido viesse aqui para Alvalade. Vermelhinho a recuar, cá está o número 9 do Futebol Clube do Porto, Tito, Semedo, com muita força, o número 7 do Porto, e agora fora de jogo assinalado a Madjer. Uma desmarcação muito bem conseguida por parte do argelino, mas a defesa do Sporting muito rápida a sair e a colocar Madjer em posição irregular. Cá está Carlos Manuel na sua tentativa, ele que gosta tanto de atuar desta maneira, ele é o orientador do futebol ofensivo da equipa do Sporting. André a passar ali por vários jogadores do Sporting e depois Silas a cometer falta sobre o número 11 do Futebol Clube do Porto.
André, já um jogador com 31 anos. Há 4 épocas no Porto. Silas, Paulinho Cascavel. A passar bem por Branco, mas a sofrer falta. Paulinho Cascavel, um goleador que até ao momento não tem dado melhor conta de si. Paulinho Cascavel não tem sido aquilo que os adeptos do Sporting e os responsáveis do clube esperariam dele em termos de concretização. Agora que o Sporting, lá do lado direito por João Luís, consegue fazer chegar a bola à grande área do Futebol Clube do Porto. João Pinto, ainda Jorge Plácido. O centro, mas André, muito bem. Ainda a insistência por Douglas. Silas. Ali Geraldão muito alto a impor o seu jogo de cabeça. Fernando Mendes a sofrer falta de Sousa. Fernando Mendes, o jovem defesa esquerdo do Sporting, que também tem estado lesionado, mas ele recuperou a tempo de integrar o 11 inicial desta equipa leonina. Cá está Fernando Mendes para a marcação deste pontapé livre. Geraldão novamente. Silas a rematar no ar. Madjer. E Branco já a dominar da melhor maneira a bola. Vermelhinho. Semedo. Um dos jogadores que até ao momento tem estado mais em foco nesta equipa de Artur Jorge. João Pinto. Cá está Madjer. Ali, mas Fernando Mendes vai chegar primeiro. E a bola é do jogador do Sporting. Ali um primeiro desentendimento entre Madjer e Fernando Mendes. Parece que tudo está resolvido. E em termos da equipa do Sporting, ela apresenta uma constituição que tem como quarteto defensivo o brasileiro João Luís, lá do lado direito. Depois a dupla de centrais, a habitual dupla de centrais formada por Morato e Venâncio. Do lado esquerdo atua Fernando Mendes e Douglas será o médio mais defensivo. Número 3 do Sporting, que atua logo ali à frente da sua defesa e que dará mais apoio defensivo aos seus companheiros de retaguarda. Carlos Manuel é um homem que, como se sabe, anda quase por todo o lado. Silas cai para o lado direito. E Carlos Xavier é outro dos médios que atua ali no centro. Lá na frente, como homens mais adiantados, Jorge Plácido, nitidamente descaído para o lado esquerdo, e ponta de lança, Paulinho Cascavel. Uma curiosidade nesta equipa do Sporting, quando chegamos à 19ª jornada, os dois jogadores que mais golos marcaram foram, curiosamente, um médio e um defesa, isto é, Oceano e João Luís, são os melhores marcadores desta equipa de Sporting, com 3 golos. Semedo. André, agora a dar mal. Jorge Plácido vai chegar primeiro. Agora ali um pormenor de grande valia técnica do número 11 sportinguista, Carlos Manuel. A passar bem por Branco. Cá está Paulinho Cascavel. Carlos Manuel, agora uma boa jogada do ataque do Sporting. E uma entrada em tabelinha de Carlos Manuel com Paulinho Cascavel. Silas. João Luís. Um jogador que, como é costume, atua bastante adiantado. Um defesa que apoia muito bem os seus companheiros da frente. Este João Luís, que sofreu agora falta de Branco. Francisco Silva prontamente a assinalar. E cá está, João Luís vai ser assistido pelo massagista do Sporting. João Luís, um brasileiro que está esta época pelo segundo ano aqui em Alvalade, segunda época de João Luís no Sporting. Ele tem 26 anos.
Falávamos há pouco dos melhores marcadores da equipa de Sporting e fazíamos referência ao Oceano e a João Luís. Poderemos adiantar que, por parte do Futebol Clube do Porto, o melhor marcador da equipa foi hoje preterido em termos de convocação para os 16. Isto é, Fernando Gomes, com os seus 5 golos, é o melhor marcador do Futebol Clube do Porto e, voltamos a repetir, ele não foi incluído no lote dos convocáveis por Artur Jorge, apesar de ter viajado até Lisboa. 9 minutos desta primeira parte, estádio José Alvalade, 0 para o Sporting, 0 para o Futebol Clube do Porto. Como dissemos, encontro da 19ª jornada e última da primeira volta do Nacional de Futebol da primeira divisão. Vermelhinho, Sousa. Bola cá para o lado direito para João Pinto, de primeira para Sousa. O centro para o outro lado, lá está Semedo. E não, pensávamos que tinha ganho um pontapé de canto, mas Francisco Silva a assinalar um pontapé de baliza a favor do Sporting. Como podemos ver por esta jogada, o Futebol Clube do Porto é uma equipa que sobe bastante bem em termos de defesa-ataque. A equipa atua como um harmónio e os médios, a linha média, que em nosso entender é o grande forte desta equipa do Futebol Clube do Porto, sobe bastante bem e cria ali grandes complicações ao adversário, porque de repente aparecem 4 e 5 jogadores em boa posição para dar seguimento às jogadas de ataque. Fernando Mendes a rematar contra as pernas de Bandeirinha, o número 6 do Porto, já Jorge Plácido. Bandeirinha, João Pinto. E Bandeirinha já a colocar a bola lá na frente. Carlos Xavier, um regresso a esta equipa titular do Sporting. Fernando Mendes, mas não está lá ninguém. Não está lá ninguém do Sporting. Agora ali uma grande complicação entre Branco e José Beto. Uma bola que parecia ser fácil, mas iria provocar alguns problemas para a baliza do Futebol Clube do Porto. Douglas, um excelente jogador, este número 3 do Sporting, um jogador que só há pouco tempo é que apareceu como titular, depois de ter tido inúmeros problemas físicos que não têm ajudado a impor-se nesta equipa do Sporting. Carlos Manuel ficou ali no chão, agora já se levantou. Parece não haver grandes problemas com o número 6 do Sporting. E mais uma falta, desta vez de Paulo Silas sobre Semedo. Francisco Silva a aconselhar calma aos jogadores. Mager e Douglas já a sair muito bem para a frente. Paulinho Cascavel, Carlos Manuel, mas Douglas a recuperar novamente a bola. O apoio de Fernando Mendes aqui do lado esquerdo. Lá na área, Paulinho Cascavel e Silas. O centro de Fernando Mendes, muito mal, para fora. Cá está Fernando Mendes, o número 7 do Sporting e defesa lateral esquerdo. Geraldão. Mager. Bem Venâncio. Carlos Xavier. Douglas. Carlos Manuel. E agora o fiscal de linha a assinalar uma deslocação a Jorge Plácido. Mas Sousa fez ali falta sobre Carlos Xavier. Cá
está o número 8 do Sporting a ser assistido. Carlos Xavier, 22 anos. Um jogador que está há 2 anos aqui em Alvalade, depois de ter sido emprestado à Associação Académica de Coimbra. De qualquer maneira, Carlos Xavier é um jogador que esteve antes muito tempo aqui em Alvalade. Fernando Mendes, ali a combinação com Jorge Plácido, que faz levantar a bola. Agora o apoio, cá está o apoio que referíamos de Bandeirinha à sua defesa. Bandeirinha e André serão os médios que terão maior responsabilidades em termos defensivos. Fernando Mendes, agora ali com calma a mais. Douglas. Bola em Cascavel, a falta de Dito. Dito, o homem que estará mais em foco na marcação ao ponta de lança do Sporting. Madjer, agora ali a atrapalhar-se com a bola. E a bola é pertença do Sporting. Morato, Venâncio. A desmarcação de Jorge Plácido. Mas pouca força neste passe que seria novamente para Venâncio. Agora mais um mau passe de Jorge Plácido, que tinha ali 3 ou 4 companheiros em excelente posição. Não passou para nenhum. Branco, e cá está o contra-ataque do Porto. Vermelhinho, ele descai quase sempre ali para o lado esquerdo, muito sozinho ali perante 3 jogadores do Sporting. Agora a perderem a bola. Vermelhinho novamente na recuperação. André. Agora não está ali ninguém da equipa do Sporting. O centro de Vermelhinho e a bola é de Vital. Vital, guarda-redes de 27 anos, que está aqui no Sporting há 3 épocas. Como se sabe, o abandono de Vítor Damas e a lesão de Rodolfo Rodrigues ajudaram no regresso de Vital à titularidade nesta equipa de Pedro Rocha. João Pinto. Douglas, logo ali em cima de André. Bandeirinha, agora a falta de Pedro Xavier. Ou melhor, de Carlos Xavier. Geraldão. Agora um atraso de Douglas para Vital. E cá está. Passados 17 minutos desta primeira parte, o que é certo é que ainda não se registrou nenhum lance de grande perigo junto a qualquer das balizas. Muitas cautelas de parte a parte. Num jogo que, não sendo decisivo, como é evidente, o seu resultado poderá influenciar em muito o futuro deste campeonato. O Clube Porto, se conseguir eventualmente uma vitória aqui em Alvalade, ficará somente a 2 pontos do comandante, 2 pontos do Benfica. E o Sporting, já com 8 pontos de atraso em relação ao Benfica, a averbar uma vitória, recuperará e ficará somente a 6. Um jogo talvez mais decisivo para a equipa do Sporting. Fernando Mendes, agora ali a tentar fazer tudo, e a falta. Fernando Mendes a tocar a bola com o braço, com a mão direita.
brasileiro internacional desta equipa do Porto, que não começou a época como titular. Esse lugar pertencia a Inácio, mas depois Branco recuperou o lugar de titular desta equipa do Porto para nunca mais largar essa posição. Sousa, Tito, cá está a desmarcação de João Pinto com um espaço aqui do lado direito. Seria o toque para Madjer, mas muito bem Carlos Xavier, que é o jogador que fecha aqui o flanco esquerdo da sua equipa. O Futebol Clube do Porto que aparece aqui em Alvalade sem ponta de lança fixo, ponta de lança de raiz, aposta mais na mobilidade dos homens da linha média e também de Madjer e Vermelhinho, que correm ali o campo todo, principalmente o jogador argelino. João Pinto na marcação deste pontapé livre. Sousa, agora ali um espaço, mas o fora de jogo assinalado a Vermelhinho. Minutos da primeira parte, tudo na mesma aqui em Alvalade. Sporting e Futebol Clube do Porto empatados a 0. Agora Madjer a saltar mais alto que Morato e Fernando Mendes a ter que atrasar de novo a bola para Vital. Jorge Plácido, bem aqui para o lado esquerdo para Carlos Xavier, o centro de primeira. Paulinho Cascavel, e agora Silas vai rematar. Mas ali Semedo a evitar que a bola chegasse à baliza de Zé Beto. Silas, cá para Jorge Plácido e o pontapé de canto, assinalado por Francisco Silva. Carlos Manuel vai marcar. Cá está Carlos Manuel para a marcação deste pontapé de canto. A bola lá para cima, José Beto a preferir socar a bola. João Pinto de muito longe, mas também com pouca força. Agora de maior entusiasmo neste Sporting Porto, com aquele lance ali junto à baliza de Zé Beto. Silas, um jogador que curiosamente ainda não apareceu muito na partida. Carlos Manuel, agora lá do lado direito, ia conseguir de novo mais um pontapé de canto a favor do Sporting. Sporting que, como é evidente, terá que acelerar um pouco. Cá está o banco do Futebol Clube do Porto. Sporting, dizíamos que terá que acelerar um pouco o ritmo do jogo. Plácido e mais um pontapé de canto que favorece a equipa leonina. Jorge Plácido e mais outro. André não arriscou. Parecia-nos que a bola iria diretamente para fora, mas o número 11 do Porto preferiu jogar pelo seguro. Jorge Plácido novamente para a marcação do pontapé de canto e agora Francisco Silva a dizer que a bola saiu. Guarda-redes do Futebol Clube do Porto, 28 anos, Zé Beto, já internacional lá, ele está há 9 épocas no Futebol Clube do Porto. Silas. Agora Jorge Plácido. Bem para Carlos Manuel. Paulinho Cascavel e a falta mais que feia de Giraldão, que vai levar o cartão amarelo. Era evidente que
não poderia ter sido outra decisão do árbitro Francisco Silva. Paulinho Cascavel tinha já conseguido efetuar a finta sobre o seu marcador direto, o brasileiro Geraldão, que depois o carregou violentamente. Cá está, no chão, Paulinho Cascavel. Um goleador que continua à procura dos golos. Paulinho Cascavel, um homem que cumpre a sua segunda época no Sporting. Como se sabe, Cascavel apareceu em grande aqui em Portugal quando ao serviço do Vitória de Guimarães. Era realmente perigo para as defesas adversárias. Paulinho era um homem que marcava bastantes golos. Cá está, já recuperado o número 9 do Sporting. Um livre ainda bastante longe da baliza de Zé Beto. Carlos Manuel e João Luís. Parece-nos que será Carlos Manuel a tentar o êxito neste pontapé livre. Agora a barreira do Futebol Clube do Porto parece não estar ali à distância regulamentar. Agora sim, Carlos Manuel a rematar com bastante força, mas muito por cima da baliza de Zé Beto. Isto quando estão decorridos 25 minutos da primeira parte. Futebol sem golos aqui em Alvalade. Sporting e Porto ainda não marcaram. Como se pode ver, Madjer, o homem portista mais adiantado no terreno. Silas, agora aqui para Carlos Xavier. Jorge Plácido. O centro, mas André ali, muito bem na cobertura defensiva. Sousa a partir, mas não há agora neste momento o apoio. Agora sim, Semedo a aparecer de trás. Cá está, é aquilo que dizíamos há pouco. E Francisco Silva a mostrar um cartão amarelo a Silas. Depois de uma carga a Semedo. Cá está uma assistência do Futebol Clube do Porto e também o médico, o Dr. Domingos Gomes, ali na assistência ao número 7 da equipa do Futebol Clube do Porto, Semedo. Semedo também um dos jogadores que está há mais tempo no Clube das Antas. Mais precisamente há 8 épocas. Semedo ainda um jogador bastante jovem, com os seus 23 anos. A bola diretamente para fora, ninguém lhe tocou. Pontapé de baliza para o Sporting. Semedo, novamente Douglas e mais uma falta e novamente Silas sobre número 7 da equipa de Artur Jorge. Para a marcação, Branco, o lateral esquerdo do Porto. Sousa, a tentativa do remate e já o contra-ataque do Sporting. Jorge Plácido e mais uma falta, e João Pinto vai, como é evidente, ver o cartão amarelo. Se o Francisco Silva atuar na linha daquilo que tem feito até ao momento,
vamos aguardar pela decisão do árbitro. Parece que não. Parece que Francisco Silva desta vez achou por bem não mostrar nenhum cartão amarelo. Acho que deveria ter feito. Venâncio. Silas, lá do lado direito do ataque do Sporting. Paulinho Cascavel, Jorge Plácido, ali muito desamparado. E Carlos Xavier. Cá está, Carlos Xavier, um jogador que tem dado um precioso apoio aqui ao lado esquerdo da linha média do Sporting. A falta agora de Madjer. Bem riste. Cá está Madjer e Morato. Número 4 do Sporting, sempre bastante atento a toda e qualquer movimentação do jogador argelino. Douglas, agora a desmarcação lá do outro lado de João Luís. Bem visto por número 3 do Sporting, mas agora este centro de João Luís muito mal executado, a bola diretamente para fora. Cá está João Luís, o lateral direito do Sporting. Os 4 brasileiros que atuam de momento no 11 titular do Sporting Clube de Portugal. Carlos Xavier, agora mal, mas houve ali uma mãozinha de bandeirinha. Douglas, bala, mais grande precipitação agora dos jogadores que executam passes errados em demasia. Geraldão. Semedo. Tito. Fernando Mendes já para Carlos Xavier. Agora João Pinto subiu bastante e destapou ali o lado direito da sua defesa. Carlos Manuel, Paulinho Cascavel pode marcar, mas não consegue. Foi por um triz. Uma jogada excelente de futebol atacante do Sporting. Faltou ali uma pontinha de bota a Paulinho Cascavel. Realmente esta parece ser a melhor solução em termos de ambições e desejos do Sporting em chegar ao gol, de o conseguir mais facilmente. Isto é, atuar com simplicidade, em velocidade, tentando um futebol simples, ao primeiro toque, rápido. Só assim o Sporting, em nosso entender, poderá desmobilizar aquela teia, aquela equipa do Futebol Clube do Porto que, como se sabe, já joga quase de olhos fechados, face ao perfeito conhecimento que os jogadores têm uns dos outros. Vermelho. Agora o remate de longe de Branco, a bola a bater em Douglas. Carlos Manuel. E a falta de Francisco Silva. Não. Francisco Silva viu que Carlos Manuel continuou com a bola e não beneficiou o infrator. Mais um problema ali no centro do terreno. Parece-nos que é Paulinho Cascavel. Cá está o número 9 do Sporting. Novamente ali tocado por um adversário. André. Branco. Semedo. Vermelhinho e o corte de Silas.
Bandeirinha. Agora mais uma falta de Silas. Mas repararam que os jogadores do Sporting saíram prontamente ao adversário que tinha a bola. Uma tentativa ali do meio campo do Futebol do Porto não se organizar. Uma equipa que, como se sabe, joga um futebol bastante bem apoiado, de passes curtos. E agora é o golo. Agora ninguém esperava por isto. Um remate cá do meio da rua de Giraldão. A Vital realmente com certas responsabilidades neste primeiro golo da partida. Giraldão rematou de muito longe. Vital deixou bater a bola à sua frente e depois já a não conseguiu controlar. Cá está. O Futebol Clube do Porto coloca-se em posição de vantagem aos 34 minutos. Ali desentendimento agora entre Branco e Jorge Plácido, mas o que interessa é o resultado. E cá está, aos 34 minutos. O Futebol Clube do Porto coloca-se em vantagem aqui no estádio José Alvalade com um golo de Giraldão. Este golo de Giraldão fez-nos lembrar aqui um outro tento que deu a vitória ao Futebol Clube do Porto, se não estamos em erro, na época precisamente 85-86, um livre também de bastante longe, mas pensamos nós que na altura apontado por Celso. Agora foi a vez de Giraldão, que realmente ninguém esperaria que conseguisse concretizar daquela distância. Mas a bola entrou e cá está o Porto a vencer em Alvalade por 1-0. Paulinho Cascavel. O apoio de João Luís, mas o corte de Branco. Cá está novamente para Paulinho Cascavel, Dito. Jorge Plácido. Agora ali a querer fazer tudo sozinho, Jorge Plácido. Douglas. A desmarcação cá do lado esquerdo de Fernando Mendes. João Pinto a não dar grandes hipóteses ao lateral esquerdo do Sporting. O contra-ataque do Porto, Madjer e Vermelhinho. Vital a chegar primeiro. Maiores dificuldades agora para a equipa de Pedro Rocha. Sabe-se que é bastante difícil marcar um golo ao Futebol do Porto, que ainda por cima, quando se apanha em posição de vantagem no marcador, é realmente um caso sério. Mas vamos ver qual será a capacidade de reação desta equipa do Sporting. Fernando Mendes, agora ali bem sobre Sousa. Ali com floreados em demasia, o Sporting está a perder. Não lhe interessa de maneira nenhuma andar ali a perder tempo. Pontapé de baliza, lá está Vital. André, muito bem, como sempre, na sua posição habitual. Escudo realmente incrível, este número 11 da equipa de Artur Jorge. Um jogador mais que eficiente. Silas. Paulinho Cascavel. Silas lá do lado direito. O centro. E Carlos Xavier em luta com Bandeirinha. Sousa. 38 minutos da primeira parte. 7 para o intervalo. O Porto vence em Alvalade por 1-0. Golo de Giraldão aos 34 minutos. Na marcação de um livre direto. André. Agora Madjer. Aqui a desmarcação de Sousa. E agora Vermelhinho. Agora mais uma situação de grande perigo ali na defesa do Sporting. Vital e Venâncio dá-nos ideia que não houve ali diálogo
entre os dois jogadores e depois o problema a surgir com o Vermelhinho quase a ter a oportunidade de fazer o segundo gol. Mais um pontapé de canto a favorecer a equipa do Futebol Clube do Porto. Novamente Sousa para a marcação. Agora ninguém saltou ali da defesa do Sporting. Lá vai Jorge Plácido e João Pinto. Como estão a reparar, João Pinto a seguir o número 11 do Futebol Clube do Porto por todo o lado. João Pinto, defesa direito, que apareceu agora a executar este corte lá do lado esquerdo da defesa do Futebol Clube do Porto. Silas. Aqui a desmarcação de Fernando Mendes do lado esquerdo. Carlos Xavier. Bem agora passado por João Pinto e a conseguir um pontapé de canto. Para a marcação do pontapé de canto, Carlos Manuel. Cá está. Pouca força. Pontapé de canto muito mal executado por parte do número 6 do Sporting. E agora, vejam só, rapidamente dois jogadores do Porto ali sem marcação. Era isto que estávamos a querer referir há pouco. O Porto sai muito bem para o ataque. E depois cria estas situações de certa precipitação na defesa do Sporting, que vê surgir diante de si, perfeitamente embalados e em velocidade, 3 ou 4 jogadores da equipa portista. Sporting que, em nosso entender, ficou tanto ou quanto a equipa ficou tanto ou quanto desorientada com a marcação do golo do Futebol Clube do Porto, realmente numa situação que ninguém esperava, ninguém menos Geraldão, que tentou o pontapé de longe, como é evidente, com o objetivo de marcar o golo. Fernando Mendes, Carlos Xavier, sempre um jogador que nos parece, apesar de tudo, apesar da sua utilidade em termos defensivos, um jogador com pouca mobilidade aqui do lado esquerdo da linha média do Sporting, que, como é evidente, terá que alterar algo para a segunda parte. Silas, Carlos Manuel agora está lá do lado direito, a bola para si. O centro vai surgir. Paulo Cascavel é um homem perfeitamente desacompanhado. Este lance foi um bom exemplo daquilo que acabámos de referir. Paulinho Cascavel tem sido um lutador só perante Tito e Geraldão. Sousa. E André, agora a carregar Douglas. Quando aproximamos-nos do intervalo, faltam menos de 3 minutos para chegarmos aos 45. Silas. Agora João Luís. Silas. Venâncio. E este passe que, sinceramente, não percebemos. A intenção seria colocar a bola ao alcance de Carlos Xavier, mas realmente esta foi com muita força. Tito, cá está, o ex-jogador do Benfica. Fernando Mendes. Douglas. Bandeirinha já a recuperar a bola, Vermelhinho. E ali a tentar, mas a falta já assinalada por Francisco Silva, a falta de Venâncio.
Pinto a preparar-se para a marcação deste pontapé livre lá na área. Madjer e Semedo. E Vital vai chegar primeiro, agora com bastante segurança. E cá está a falta de soluções em termos de contra-ataque do Sporting, que realmente só poderá jogar com mais velocidade se quiser chegar ao gol. Carlos Manuel agora lá do lado direito. Tito saiu ao seu encontro e conseguiu colocar a bola fora do terreno de jogo. Jorge Plácido. Agora ali uma situação que poderia ser vantajosa em termos de ataque do Sporting, mas um passe errado novamente de Jorge Plácido. Jorge Plácido, que parece-nos, segundo ordens de Pedro Rocha, que a vemos agora aqui no banco de suplentes do Sporting. Jorge Plácido, que agora não é só um jogador a atuar aqui do lado esquerdo do ataque da sua equipa, mas ele tem tentado andar ali para um lado e para o outro, na tentativa de desmobilizar um pouco a defensiva do Futebol Clube do Porto. Tentativa de fugir à marcação deste homem, João Pinto, como se sabe, um jogador bastante seguro e que não costuma dar grandes hipóteses aos adversários. Carlos Manuel. Agora Paulinho Cascavel, Carlos Xavier. E agora Jorge Plácido com Dito. Agora, vamos ver. E Jorge Plácido não marca, mas Francisco Silva já tinha assinalado ali uma falta. Francisco Silva já tinha assinalado ali uma falta. Parece-nos que, sendo da opinião que Jorge Plácido teria tocado a bola com o braço. Esta realmente será a única hipótese para Francisco Silva assinalar esta falta. Parece-me, no entanto, que não teria acontecido nada de especial. Mas enfim, o jogo a prosseguir. Quando já passa um minuto dos 45, agora Jorge Plácido e José Beta ter que sair fora da sua área depois do mau atraso de João Pinto. E cá está, final da primeira parte em Alvalade, com os ânimos tanto ou quanto quentes, com o Futebol Clube do Porto na posição de vencedor por um golo de Geraldão aos 34 minutos da primeira parte. Um Futebol Clube do Porto que se apresentou aqui em Alvalade com a sua maneira tão característica de jogar, principalmente quando atua fora do estádio das Antas, com o meio campo sempre muito bem organizado, futebol apoiado e que parte rapidamente para o ataque, com bastante perigo, deixando a defesa contrária, por vezes, em situações bem desagradáveis. O Sporting é uma equipa que nos parece continuar a atravessar um momento menos bem de forma, tirando a tranquilidade dos seus jogadores. Teve 2 ou 3 ocasiões para marcar, mas depois desorientou-se por completo após a marcação do golo do Futebol Clube do Porto. Este será o comentário que nos parece ser capaz de ser feito no final desta primeira parte do Sporting do Futebol Clube do Porto. Nós vamos nos despedir por breves instantes e iremos voltar aqui ao Alvalade dentro de poucos minutos. Então, até já. Cá estamos de novo com imagens do estádio José Alvalade, em Lisboa, quando ainda decorre o intervalo do Sporting do Futebol Clube do Porto, enquanto a equipa portista vence por 1-0 com o golo de Geraldão, apontado aos 34 minutos, num pontapé livre de muito, mas mesmo muito longe, que Vital não conseguiu agarrar, deixando bater a bola à sua frente e tornando-se depois impossível de detê-la até ao fundo das redes. E cá está, pode-se ver agora nas imagens, Fernando Gomes, aqui, tanto ao quanto esquerdo para o lado esquerdo do seu televisor. Fernando Gomes, que foi um dos 2 jogadores que Artur Jorge trouxe até Lisboa dia dos 18, que não se equipou. Uma opção tática do técnico do Futebol do Porto. Fernando Gomes novamente de fora. Ele, um jogador que já não tem atuado muito
nas últimas partidas. Esperava-se que pelo menos Gomes integrasse os 16, Artur Jorge foi de opinião contrária. E voltamos a lembrar que o Porto tem no banco o guarda-redes suplente Vítor Bahia e depois Carvalhal, Domingos, Rui Manuel e o brasileiro Everton. A equipa do Sporting tem ainda como outras opções, o seu técnico tem como provais opções perto de si para poder entrar o guarda-redes Rodolfo Rodrigues, o número 13 e defesa central Miguel, médio Oceano, Rui Mazid, ex-Vitória de Setúbal e Forbes. Cá está a reentrada do Futebol Clube do Porto e o marcador do único golo até ao momento, o brasileiro Geraldão, brasileiro de 25 anos, pela segunda época ao serviço do Futebol Clube do Porto. Jogador que reapareceu no jogo da Luz, frente ao Benfica, após prolongada ausência por lesão. Artur Jorge, cá está, o técnico da equipa do Futebol Clube do Porto. 42 anos, como já dissemos há bocado, o Porto já conquistou 2 campeonatos nacionais com o Artur Jorge como responsável máximo. Tudo apostos para o início da segunda parte. Francisco Silva apitou neste momento. Segunda parte do Futebol Clube do Porto Sporting. Douglas, Carlos Manuel. O Sporting agora terá que jogar, sem dúvida, muito mais rápido para tentar chegar o mais depressa possível ao gol. Agora, Francisco Silva a dizer que dá ordens para que o André efetuasse este pontapé livre. Está agora Tito, colocar a bola lá, ao lado direito, seria Bandeirinha, Bandeirinha recuperar a bola e mais uma falha. Esta vez do Carlos, que se mantém livre lá no esquerdo da sua linha média. O jogador que, em nosso entender, terá acima de tudo uma preocupação de manter bem vigiado Bandeirinha a descarga com grande frequência. E cá está, Geraldão de novo, lá de muito longe, a tentar mais um pontapé. A defesa central do Futebol Clube do Porto é detentor de um pontapé bastante forte. E como já foi provado na primeira parte, não se podem dar grandes hipóteses de Geraldão de remate à vontade. Douglas, o balão era para o Lucas Miguel, a luta com o Geraldão era muito mal, vencedor dos lances de bola pelo alto. Agora Semedo com o Venâncio a chegar primeiro, conseguiu a bola para sair. Cá está o Vidal a lançar mais um ataque do Sporting. Plaça, sempre a fazer falta, a fazer troca. Jorge Plaça. Ele tenta dar ali muitas posições.
vai decidir-se por colocar a bola lá na frente. Carlos Manuel, Douglas, Carlos Xavier, já agora, mas João Pinto sempre muito bem posicionado a não dar hipóteses ali a Jorge Plácido. João Pinto já de pronto para o ataque. Douglas. Agora Jorge Plácido não tem lá João Pinto, que tinha ido lá à frente. É penalti. Agora é penalti, dito no entender de Francisco Silva, a carregar ali Paulinho Cascavel, e o árbitro de Faro a assinalar de pronto a marca da grande penalidade. Cá está os protestos dos jogadores do Porto, mas Francisco Silva, aos 5 minutos da segunda parte, a dizer perentoriamente que haverá lugar à marcação de um pontapé de grande penalidade que Paulinho Cascavel tentará concretizar e fazer assim o empate aqui em Alvalade. Vamos ver o que é que Paulinho Cascavel vai ou não conseguir. E consegue empatar a partida aqui em Alvalade. Paulinho Cascavel, aos 6 minutos, coloca o resultado numa igualdade a uma bola. Cá está a alegria de Paulinho Cascavel a ser confortado pelos seus companheiros. Um golo que, sem dúvida, trará agora mais ânimo à equipa lisboeta. Falta ainda muito tempo para se jogar nesta segunda parte. Repetimos, a partir dos 6 minutos, Sporting a chegar ao empate com um golo de Paulinho Cascavel na transformação de um pontapé de grande penalidade. Um toque, um contacto ali entre Paulinho Cascavel e Dito na grande área do Futebol Clube do Porto. Aqui Francisco Silva entendeu punir com a carga, com a penalidade máxima. Semedo, mais rápido que Carlos Manuel, o centro, e Sousa a cair. João Pinto e Carlos Xavier a tirar a bola para fora. André, Douglas, Sousa e o fora de jogo. O fora de jogo assinalado a Madjer, que mesmo assim cabeceou muito mal. Vital para o pontapé de baliza. João Luís, agora Verbinha salta mais alto. Madjer, Silas, Geraldão lá nas alturas. É quase imbatível. Para a marcação, o brasileiro Branco, 24 anos, brasileiro, primeira época no clube, jogava a Itália na segunda divisão, no Brescia. Jorge Plácido, agora um toque mal executado, e Semedo, lá está muito rápido o número 7 do Futebol Clube do Porto, aqui agora pelo lado esquerdo, com Douglas a chegar primeiro e a resolver, e já a bola para João Luís.
Fernando Mendes. Jorge Plácido sempre com João Pinto. Sousa. Mais rápido agora o jogo do Futebol Clube do Porto também. E agora mais uma falta assinalada por Francisco Silva. Ali sobre Sousa, uma falta de Fernando Mendes. Para a marcação, João Pinto. O lateral direito da equipa treinada por Artur Jorge. Venâncio, bem. Paulinho Cascavel e Geraldão. E agora, bem para Jorge Plácido, que conseguiu ainda, mas não conseguiu. Não conseguiu, no entender do fiscal de linha, a bola já teria ultrapassado ali a linha lateral. Mas de qualquer maneira ficou demonstrado nesta jogada que quando o futebol se torna mais largo por parte do Sporting, as complicações surgem para a equipa do Futebol Clube do Porto. Agora Douglas a falhar e o Vermelhinho ali muito sozinho perante João Luís. Douglas novamente. Silas. Mas agora a precipitação de Paulinho Cascavel, que deu de primeira, mas para um adversário. Geraldão. Agora um jogo bastante confuso ali por parte das duas equipas. Realmente muitos nervos, certamente por parte a parte. Uma preocupação, é visível uma preocupação da equipa do Sporting em colocar ali a bola do lado esquerdo em Jorge Plácido, um jogador que, mercê da sua habilidade e da sua técnica individual, poderá criar problemas à defesa do Porto, nomeadamente em fazer chegar a bola à linha de fundo para efetuar depois algum cruzamento que possibilite a entrada de um companheiro para o gol. Madjer, bandeirinha. Madjer agora do lado direito. Como se pode ver, o argelino anda ali de um lado para o outro, na linha de ataque da equipa portista. Esta é uma opção em termos de futebol de ataque, uma opção que Artur Jorge tomou, preterindo a hipótese de ter lá na frente um ponta de lança, de certa maneira, mais fixo. Agora um problema ali com o jogador do Sporting, parece-nos ser Fernando Mendes. Parece-nos realmente ser o número 7 e defesa lateral esquerdo do Sporting. Jovem de 22 anos, Fernando Mendes. Também há muito tempo aqui em Alvalade, há 8 anos. Já um jogador internacional lá. E Pedro Rocha, atento à evolução do estado físico de Fernando Mendes. Oceano estaria ali já pronto para entrar, mas parece que não será necessário, pelo menos por enquanto, a entrada de Oceano. E agora Francisco Silva a assinalar uma falta ali sobre o branco. Estamos a crer que Francisco Silva entendeu que Carlos Manuel teria feito pé em riste à entrada, à tentativa de entrada ali na área do seu adversário. Um livre que poderá ser bastante perigoso, e ali mais ao jeito ou de Sousa ou de Madjer. Cá está, Sousa e Madjer, os dois elementos mais perto da bola, quando estão decorridos 14 minutos da segunda parte. O resultado em 1 para o Sporting, 1 para o Futebol Clube do Porto. Um livre na posição frontal. Vamos ver. Sousa ou Madjer são as hipóteses.
A bola a bater em João Luís. E já o Sporting para a frente. Não, Branco agora na tentativa do remate longe. Com Vital a defender desta vez bem. Agora Fernando Mendes e Jorge Plácido a atrapalharem-se os dois. Poderia ter sido um contra-ataque que criaria perigo, mas a atrapalhação dos dois jogadores foi fatal. Semedo, João Luís, bem. Já o contra-ataque Silas. Parece-nos não estar na sua melhor condição, o número 10 do Sporting. Bem lá para o outro lado, Jorge Plácido. Carlos Manuel, a entrada de Carlos Xavier, agora ali do lado esquerdo. E a bola é a pertença do Futebol Clube do Porto. Sousa. Semedo. Ali bem Morato. Semedo, um dos jogadores que nos parece em melhores condições, pelo menos hoje, nesta equipa do Futebol Clube do Porto. Um jogador que bastante rápido tem criado bastantes problemas à defesa do Sporting. Douglas. O Sporting já para o contra-ataque. Jorge Plácido. E agora Geraldão, que já viu o cartão amarelo. Lembramos que Geraldão já viu o cartão amarelo. A única hipótese de Francisco Silva seria agora o vermelho, mas o árbitro, a entender por bem, não mostrar qualquer cartão, mostra por sua vez o cartão amarelo a João Luís. Grande precipitação, não só entre os jogadores, mas também ali no árbitro da partida. Um jogo que realmente não tem sido muito fácil de orientar. Jorge Plácido. A falta assinalada por Francisco Silva. Para a marcação, Jorge Plácido. E Carlos Manuel. O remate muito por alto do número 6 do Sporting, Carlos Manuel. Jogador já com 30 anos. Primeira época aqui em Alvalade. Depois de uma breve passagem pelo futebol suíço, onde Carlos Manuel esteve aproximadamente 5, 6 meses ao serviço do Sion. Agora Branco ali, bem, sobre Silas. Agora o árbitro a falhar, em nosso entender, a bola tinha ido para Semedo. Não havia razão para esta interrupção de jogo. Mas enfim, Francisco Silva terá também como objetivo não deixar aquecer demais o ambiente. Mais uma falta sobre Branco, desta vez João Luís. E lá vai Geraldão, cá está aqui do lado direito, podemos ver lá ao fundo o central bastante alto da equipa do Porto, que não perde a oportunidade de tentar a sua sorte na sequência da marcação deste pontapé livre. Sousa a tentar o remate de longe. Pareceu-nos, deu a impressão aqui a muita gente que a bola teria entrado, mas não. A bola a bater ali na rede lateral direita da baliza de Vital, que não ficou nada satisfeito com o posicionamento da barreira formada pelos seus companheiros. Sousa.
Agora vai lá Douglas. E agora mais protestos aqui em Alvalade, com mais uma decisão de Francisco Silva. Um lance entre Douglas e Sousa, quando Pedro Rocha aposta decididamente no ataque. Pronto a entrar na equipa leonina com o número 16, Forbes, o guineense, ao serviço da equipa do Sporting. Quando já vamos com 20 minutos desta segunda parte. Agora a bola a ir ao braço do Branco e parece-nos que será a altura para a substituição. Lá está, isso mesmo, a saída de Paulinho Cascavel. A saída de Paulinho Cascavel não será tanto uma aposta no ataque como pensávamos que seria, com esta saída do ponta de lança do Sporting. Será mais uma troca de avançado por avançado. Entrada de Forbes, 25 anos, guineense. Regressou a esta época ao clube após ter estado emprestado ao Portimonense. Forbes é talvez um jogador com maior mobilidade que Paulinho Cascavel, um jogador de características diferentes. E agora Jorge Plácido a tentar o remate, mas muito fraco. Semedo, cá está, para Madjer. Flanco direito do Sporting tem propiciado muito que o Porto ataque aqui pelo seu flanco esquerdo. João Pinto. Agora Sousa, mas Morato vai atrasar com segurança para Vital. Jorge Plácido. Mas Forbes agora não está aqui ninguém. Branco. Agora Vermelhinho a levar a melhor sobre o Venâncio. E já a colocar a bola em João Luís. O Sporting já a partir para o contra-ataque. Silas a ter que atrasar e agora a Venâncio não tinha outra hipótese face à proximidade de Branco, que tem estado muito bem no decorrer da partida. O lateral esquerdo do Futebol Clube do Porto, que vemos agora aqui a apanhar a bola. Branco, como dissemos, ele jogava a época passada em Itália, no Brescia da segunda divisão, um internacional brasileiro, um jogador de grande valor. Douglas. Forbes. Silas. Bem, Forbes. Agora o Sporting a jogar bem no contra-ataque. Forbes em velocidade cá pelo flanco direito. Seria ao centro, lá para Silas ou Jorge Plácido. Carlos Manuel. Mas Geraldão, sempre com muita segurança. Este central do Futebol Clube do Porto a lançar Madjer lá para o lado direito. Morato a chegar primeiro. E não há dúvida que o jogo agora está muito mais aberto em termos táticos. Passou-se daquele grande afluxo dos jogadores ali no centro do terreno da primeira parte. Uma maior liberdade de ação de parte a parte. O Porto também, em nossa opinião, não se contentar com este empate, a abrir também o seu jogo, e o Sporting, como é evidente, jogando com maior velocidade, espetáculo acima de tudo a melhorar. Jorge Plácido.
Agora mais aqui no centro do terreno, depois da saída de Paulinho Cascavel. Douglas. Jorge Plácido. Agora Forbes a passar mal, mas o Sporting a recuperar e Fernando Mendes vai... Não. Pensávamos que iria atrasar de longe para Vital, não foi necessário. Silas. Venâncio. Bem agora para Carlos Manuel, mas é muito para a corrida do número 6 do Sporting. E com esta entrada de Forbes para a equipa do Sporting, a equipa leonina passou também a prescindir do tal ponta de lança fixo que o Porto sempre prescindiu. O Sporting tinha Paulo Cascavel, mas agora com a entrada de Forbes a maneira de atuar da equipa é diferente. Forbes é um jogador que recua mais e tenta depois em tabelinhas, quer com Jorge Plácido, quer com Silas, entrar ali na grande área. Uma maneira diferente de jogar do Sporting. Douglas, Silas, Carlos Manuel, a falta de André. Venâncio. Lá para Fernando Mendes. Carlos Xavier. Jorge Plácido, mas Geraldão, como aliás tem sido possível de ver, não dar hipótese nenhuma quando se trata de jogo pelo ar. João Pinto. Lançamento para Vermelhinho. E a defesa do Sporting bastante segura, Vital. Já para Fernando Mendes. Mas é de realçar a grande movimentação dos dois jogadores do Futebol Clube do Porto mais avançados no terreno, Madjer e Vermelhinho, que têm sempre colocado em sentido a defesa do Sporting. Carlos Manuel, Silas. Agora Forbes, Branco não estava lá. No centro de Forbes, mas Geraldão ali, dono e senhor da sua grande área. Silas. Está Geraldão, uma grande exibição do central brasileiro e uma falta de Morato sobre André. Não foi Morato, foi sim o número 5 Venâncio, que prontamente pediu desculpa ao seu adversário. E já agora, erro por erro, também não foi André que sofreu a falta, mas sim Bandeirinha. O número 6 do Futebol Clube do Porto, Bandeirinha, um jogador também criado nas escolas da equipa portista. Ele esteve depois emprestado à Associação Académica de Coimbra, de onde regressou há 2 épocas para voltar a integrar o plantel da equipa do Futebol Clube do Porto. Bandeirinha, um jogador com 26 anos. Cá está. Recuperação algo lenta de Bandeirinha. Já se sabe que nestas situações há sempre a tendência para os jogadores tentarem gastar mais alguns segundos. Mas aí está o jogo a prosseguir. Branco. Vermelhinho, a tabelinha perfeita com Branco.
Mas o centro desta bola parece-nos que não chegou a sair. O fiscal de linha a dizer que sim. Agora uma pressão tanto de Madjer como de Vermelhinho logo ali à saída da grande área do Sporting, o que faz com que o Vital seja obrigado a pontapear a bola lá para a frente. Semedo, Branco, aliás Branco tem sido com Geraldão e com Semedo um dos melhores jogadores desta equipa de Artur Jorge. Silas, agora aqui para o lado direito para Forbes. Dito muito lento. E agora Carlos Manuel a falhar por pouca hipótese do segundo gol. Forbes mais rápido que Dito, centro, e Carlos Manuel de primeira a obrigar Zé Beta a uma defesa difícil. Carlos Manuel já na marcação do pontapé de canto. E, novamente, não da melhor maneira. Agora um passe sem nexo de Douglas, quando o Sporting vai efetuar nova substituição, quando estão corridos 30 minutos da segunda parte. A saída de Fernando Mendes e a entrada com o número 15 de Rui Mazid. Cá está, vai entrar Rui Mazid, de 25 anos, primeira época em Alvalade, vindo, como se sabe, do Vitória de Setúbal. E é decididamente a aposta na vitória do técnico Pedro Rocha. Rui Mazid, por certo, irá atuar aqui do lado direito do ataque do Sporting. Madjer e Vital é dono da bola. João Pinto. Venâncio, muito bem. Douglas. Carlos Manuel. Rui Mazid, lá está, a velocidade que fazíamos referência. Ele poderia ter dado para Jorge Plácido, levou ali um toque. Francisco Silva entendeu não marcar nenhuma falta. O jogo a prosseguir. Carlos Manuel agora a impor uma certa calma no jogo da sua equipa. Um jogo que não poderá ser de grande calma, visto o Sporting ter como intenção primeira o chegar ao segundo gol. Agora Forbes ali sozinho. Mais uma assinalada pelo árbitro da partida, Venâncio, sobre o Vermelhinho. Pouca pressa agora de Geraldão. Agora Vermelhinho, muito bem, mas a centrar para fora. E com a entrada de Rui Mazid, Pedro Rocha a colocar agora Silas mais descaído lá para o lado esquerdo.
Jorge Plácido, Silas, agora aqui deste lado, Carlos Manuel, novamente para Silas. Silas tem aqui Rui Mazide, preferiu para Jorge Plácido o passe. Jorge Plácido novamente, mas Geraldão é sem dúvida o melhor jogador em campo. Silas, agora Jorge Plácido a cometer mais uma falta sobre Semedo. E o que é certo é que a partir da entrada, desde a entrada de Rui Mazide, o Sporting vai atuar com Mazide aqui do lado direito e depois lá no centro do terreno, Forbes e Jorge Plácido, e a Silas é o homem que passa a dar mais apoio ao flanco esquerdo da sua equipa. Carlos Manuel um pouco atrasado, como se sabe, na tentativa de ter alguma hipótese de empregar o seu pontapé violento. Mas o que é certo é que o Futebol Clube do Porto está agora a jogar de uma maneira bastante inteligente, à medida que os minutos vão passando. O Porto controla agora aqui a situação no meio-campo do adversário. O Sporting que tem feito muitas faltas nestes últimos minutos e isso não tem sido nada benéfico para a sua maneira de atuar. Branco. E agora Morato, ali, por acaso, a bola a ir parar a Vital. Carlos Manuel e João Pinto. Agora Sousa, lá do lado direito, Douglas. Agora Semedo a pontapear ali a bola. Já depois de Francisco Silva ter apitado. E cá está o Sporting no ataque novamente por Douglas. Jorge Plácido. Lá está o Silas do lado esquerdo. Aí está. Agora Forbes a arrematar muito por alto. Forbes a rematar muito por alto. Ele não tem sido aquilo que o técnico Pedro Rocha desejaria que fosse. Forbes não tem tido uma atuação nada positiva desde que entrou no jogo. E o que é certo é que vamos já com 37 minutos da segunda parte, faltam 8 para o final da partida. O resultado continua em 1 para o Sporting, 1 para o Futebol Clube do Porto. Bandeirinha para Sousa. Agora um passe esquisito de Sousa cá para trás para Dito. Que vai, por certo, aí está, atrasar ainda mais para Zé Beto. Agora sim, parece-nos que o Futebol Clube do Porto opta decididamente por conservar este resultado. Que não deixa de ser, como é evidente, positivo. Um empate alcançado aqui em Alvalade. Branco. Badger, agora aqui do lado esquerdo. Tem sido incansável também o número 8 do Futebol Clube do Porto. Dito, lá está a bola para Zé Beto. É evidente, agora estamos a aproximar realmente do final da partida. E Artur Jorge a pensar que mais vale um pássaro na mão do que 2 a voar. João Luís ali atrapalhado com a presença de Madjer e Vermelhinho, a ter que colocar a bola fora, e cá está
Curiosamente, quando deveria jogar melhor, é que o Sporting está realmente a jogar pior. Mais uma falta e é evidente que estas interrupções consecutivas facilitam em muito os objetivos da equipa do Futebol Clube do Porto. Mais um livre para a marcação. O brasileiro Branco. Carlos Xavier a saltar mais alto. É Dito ainda lá do lado direito. Morato. E agora a bola para Bandeirinha. E agora Madjer. Semedo. Uma certa complicação ali junto à grande área do Sporting. Semedo, cá está. Também outra das boas exibições da equipa do Futebol Clube do Porto, a rematar muito por alto. Quando chegamos aos 40 minutos desta segunda parte, Macid, Giraldão, não há dúvida, o número 4 do Futebol Clube do Porto, o melhor jogador em campo esta tarde em Alvalade. Dito. Isso é um bocado perigoso. E 1 minutos, 4 para o final. Douglas, João Luís, Rui Macide, cá do lado direito. A bola é do Futebol Clube do Porto, já vermelhinho e Madjer. A bola agora a tocar na mão do jogador argelino. De realçar também, e aliás já o referimos há poucos minutos atrás, o facto de tanto o Madjer como o Vermelhinho terem sido incansáveis no decorrer da partida. Eles praticamente não têm parado lá na frente na tentativa de arranjarem posições vantajosas para tentar o golo na baliza de Vital. Vermelhinho e Madjer realmente têm provocado bastantes dores de cabeça à defesa do Sporting, que, diga-se de passagem, tem estado também bastante seguro. Sousa a passar por Carlos Xavier. Agora o apoio de André. Cá está aquilo que referimos na primeira parte. Uma excelente movimentação da equipe portista na movimentação defesa-ataque. E continua a acontecer aquilo que tem sucedido nos últimos minutos. Os jogadores do Futebol Clube do Porto a sofrerem faltas consecutivas do adversário. Uma situação que eles não se importam nada que aconteça. E agora, ali daquele lado, é Branco, que com o seu pé esquerdo irá tentar alvejar com êxito a baliza do Sporting. De muito longe, mas Branco é também detentor de um excelente pontapé. E é o golo. E é o golo. E é o golo. O remate com muita força de Branco e depois na recarga Semedo a colocar o Futebol Clube do Porto a vencer por 2-1 quando faltam 2 minutos para o final. Tínhamos avisado, tínhamos referido o facto do Branco ser detentor de um pontapé violentíssimo. A bola parece-nos que bateu ainda na trave. Vital não foi capaz de ter esta bola. Ela foi à trave e depois também, diga-se de passagem, Semedo a aparecer rapidíssimo, muito mais rápido que qualquer dos jogadores da defesa de Sporting, e a fazer o 2-1. E agora sim, parece que estará tudo arrumado para o Sporting.
Artur Jorge não hesita, é evidente, falta pouco mais de 1 minuto. Mandou aquecer Carvalhal, vai fazê-lo entrar, como é evidente, para a tal substituição já muito conhecida, que será só para queimar tempo. Semedo, vermelhinho. E nós poderemos, agora está fora de jogo, Madjem. Nós poderemos desde já começar com um comentário a esta partida, e principiando por um ponto que nos parece extremamente importante. Nós tivemos a ocasião de assistir ao Benfica Futebol Clube do Porto. Na realidade, isso é por demais evidente, esta equipa do Futebol Clube do Porto melhorou bastante. No Estádio da Luz, a equipa tinha sido uma equipa receosa demais, uma equipa que não arriscou em nada. Sabia-se, como é evidente, que teria que jogar com cautelas defensivas, mas tanto também não. E foi isso que sucedeu no Estádio da Luz. Agora ali um grande desaguisado entre Francisco Silva e os jogadores do Futebol Clube do Porto. Francisco Silva a assinalar ali um pontapé livre numa posição bastante complicada para a baliza de Zé Beto, mas dizíamos que o Porto apareceu aqui em Alvalade, também com os tais cuidados defensivos, mas sendo uma equipa completamente diferente, uma equipa com outra dinâmica, uma equipa com outra velocidade a partir no tal desdobramento da defesa para o ataque, e aí o Porto é realmente uma das equipas que melhor joga nesse sistema no nosso país. Isso aconteceu, o Futebol Clube do Porto apareceu aqui em Alvalade a jogar de maneira completamente diferente. Mas o jogo ainda não acabou, já passa realmente 1 minuto dos 45. Esta será a última hipótese para o Sporting de chegar ao empate neste pontapé livre. Vamos ver o que é que vai dar a marcação deste castigo. Cá está as habituais dificuldades e Jorge Plácido. E agora o contra-ataque, Semedo, vermelhinho cá deste lado e também Carvalhal. A falta de Forbes, não havia realmente outra hipótese. Carvalhal e vermelhinho estavam aqui deste lado em excelente posição para dar seguimento a este contra-ataque do Futebol Clube do Porto, que, e mais uma vez, isso ficou aqui demonstrado, a maneira extremamente perigosa como a equipa de Artur Jorge parte para o contra-ataque. O Sporting nunca foi um conjunto descansado em termos de praticar um futebol unicamente de ataque. Teve sempre que se preocupar com a resposta rápida do adversário. Cá está mais uma substituição nitidamente para queimar os últimos cartuchos. A entrada do número 15, o ex-jogador do Portimonense, Rui Manuel, para a saída de Semedo, o autor do segundo golo do Futebol Clube do Porto e um dos melhores jogadores da sua equipa esta tarde em Alvalade. Cá está Rui Manuel já em campo, jovem de 21 anos, uma das esperanças do futebol nacional. Sousa. E cá está, não há dúvida que ainda por cima a equipa do Futebol Clube do Porto tem entre si jogadores com pontapé violento. E o final da partida. Final da partida, o Futebol Clube do Porto vence em Alvalade com 2 golos no seguimento de pontapés livre. O primeiro apontado por Geraldão e depois o segundo já a 2 minutos do final da partida, quando Branco rematou violentamente e Semedo recargou com êxito. Isto depois do Sporting ter chegado ao empate num golo de grande penalidade, mas depois o Sporting, curiosamente, a partir daí, jogou pior daquilo que o tinha feito antes de chegar à igualdade. Quando faltavam 2 minutos, o Porto marcou. Acima de tudo, o Porto aparece aqui em Alvalade como sendo uma equipa completamente renovada em relação aos seus tempos de Quinito. Os jogadores com outra motivação, os jogadores jogam melhor, tornam-se, pois, dificílimos de ultrapassar.
E daqui do estádio de Alvalade parece-nos que não haverá mais nada a dizer. Vitória do Futebol Clube do Porto, que assim chega a 2 pontos do comandante, o Benfica. Vamos ver um campeonato mais que interessante a partir deste momento. E pronto, daqui do estádio de Alvalade vamos nos despedir até uma próxima oportunidade. Muito boa tarde.